Em 1970, o Brasil conquistou definitivamente a Taça Jules Rimet, o troféu mais importante da história do futebol. Não era apenas uma taça, era o símbolo da maior geração que o mundo já viu. Pelé levantava o troféu no México, o país inteiro vibrava, e a Jules Rimet se tornava parte da alma brasileira. Mas apenas 13 anos depois, ela simplesmente desapareceu. Um sumiço tão absurdo, tão inexplicável, que até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Este é o mistério da Taça Perdida, o troféu mais precioso do futebol mundial, que o Brasil não conseguiu proteger. A história começa muito antes do roubo. A Jules Rimet foi criada em 1930, quando a Copa do Mundo nasceu. Feita por Abel Lafleur, era uma peça de arte com figurações da deusa Nike, representando vitória e glória. O regulamento dizia que o primeiro país a vencer 3 vezes ficaria com ela para sempre. E o Brasil conquistou esse direito em 1970. A taça saiu do México com escolta, passou pelas mãos de militares e chegou ao Brasil, como se fosse um tesouro nacional, porque realmente representava isso. Durante certo tempo, ela ficou guardada no Banco do Brasil, em cofres de alta segurança. Mas anos depois, por decisão da própria Confederação Brasileira de Futebol, a taça foi colocada em exposição permanente na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Ficou dentro de uma redoma de vidro simples, protegida por um único segurança, frequentemente desarmado, e guardada em um prédio que, apesar de parecer seguro, tinha fragilidades gritantes. Essas falhas só seriam percebidas tarde demais. Na noite de 19 de dezembro de 1983, tudo aparentava estar normal. O segurança responsável, um homem chamado Sérgio Murilo, contou que pouco antes da meia-noite ouviu um barulho no andar térreo. Ao investigar, foi rendido. Segundo seu depoimento, 4 homens invadiram a CBF, arrombaram a sala do troféu e quebraram a redoma de vidro com uma alavanca. Pegaram a Jules Rimet, colocaram numa mochila e fugiram a pé pelas ruas do Rio. Era essa a versão oficial. Mas logo surgiram perguntas que ninguém conseguiu responder. Se a taça era tão valiosa, por que não havia câmeras? Por que o alarme estava desligado naquele dia? Por que a redoma era tão frágil, sendo que anos antes especialistas já haviam alertado que ela precisava ser reforçada? E o mais estranho, outros troféus também valiosos permaneciam na mesma sala, alguns feitos de ouro maciço, e nenhum deles foi levado, somente a Jules Rimet. Era como se o alvo fosse muito específico, ou como se alguém soubesse exatamente o que estava levando. A polícia agiu rápido e prendeu 4 suspeitos: Antônio Sete, José Luiz Vieira, Sérgio Peralta e Francisco Rivera. Todos tinham histórico criminal. Todos eram ladrões conhecidos no Rio. Mas havia um problema. Os depoimentos dos 4 eram completamente diferentes. Eles discordavam sobre como entraram, quem rendeu o segurança e até sobre o destino da taça. Parecia que estavam improvisando uma história a cada interrogatório. A versão dizia que a Jules Rimet teria sido derretida para extrair o ouro. Mas isso não faz sentido. A taça não era feita de ouro maciço. Era oca, com partes de prata e apenas uma camada fina de ouro. Derreter o troféu significaria perder quase todo o valor. Os ladrões teriam arriscado tudo por quase nada. E isso derruba a teoria mais divulgada pela mídia na época. O mais curioso é que, anos antes, a taça já havia sido roubada em Londres, em 1966, e recuperada intacta. Desde então, muitos especialistas afirmavam que a CBF deveria manter uma réplica em exposição e guardar a original em um cofre. Nos bastidores, circularam rumores de que a CBF realmente tinha 2 peças, uma verdadeira e uma cópia. Se isso for verdade, surge outra dúvida: os ladrões levaram a original ou levaram a réplica? Alguns ex-funcionários da CBF, que pediram anonimato, afirmam que a taça exposta em 1983 não era a verdadeira. Segundo eles, a original poderia estar guardada em algum cofre privado no Brasil
ou no exterior, e que o roubo pode ter sido, na verdade, uma oportunidade para desaparecer com a réplica e ocultar um segredo mais profundo. Há também a teoria do contrabando internacional, segundo investigadores independentes. A Jules Rimet poderia ter sido vendida para colecionadores clandestinos, que compram artefatos históricos ilegais por valores milionários. Objetos como a caveira de cristal, manuscritos originais e artefatos sagrados já desapareceram dessa forma. E muitos acreditam que a taça pode estar em alguma coleção privada na Europa, na Ásia ou no Oriente Médio. Outra teoria extremamente controversa surgiu quando um ex-investigador afirmou que o roubo pode ter sido facilitado de dentro da própria CBF, talvez por alguém que sabia da fragilidade da segurança, ou por alguém que sabia do verdadeiro valor, não financeiro, mas histórico da taça. Um objeto que simboliza a era Pelé, o Tri, e toda a identidade da seleção brasileira. Hoje, 40 anos depois, nenhuma pista concreta foi encontrada. Nenhum fragmento de ouro, nenhuma parte da escultura, nenhuma evidência sólida. A Interpol arquivou o caso. A FIFA tentou investigar, mas sem sucesso. E a Confederação Brasileira de Futebol prefere o silêncio. A verdade é que a taça Jules Rimet desapareceu sob circunstâncias tão suspeitas que não parece apenas um roubo. Parece uma história construída para esconder alguma coisa, algo que, se revelado, poderia mudar a narrativa oficial. Foi derretida, escondida, contrabandeada ou está guardada em algum cofre particular, esperando o momento certo para reaparecer. O mistério permanece. E talvez continue assim por décadas, porque há segredos que o tempo não apaga. E a Jules Rimet é um deles. Se você acredita que a taça foi destruída, escondida ou contrabandeada para fora do Brasil, deixe seu like e escreva sua teoria nos comentários. Inscreva-se no Mistérios Reais e ative o sininho. Novos enigmas toda semana.